Você já passou naquele profissional de saúde por algum problema físico, emocional, social, espiritual, enfim, que a pessoa tem uma abordagem diferente, que tem uma abordagem que foge do padrão? São pessoas, profissionais diferenciados da grande maioria desses profissionais que trabalham também com saúde, e você não sabe nem direito explicar o que essa pessoa faz. E quando você pergunta para ela o que ela faz, nem ela direito sabe explicar exatamente qual é o trabalho dela. Hoje eu vou falar sobre esses profissionais aqui. Eu vou mostrar para vocês que essa diferença não é algo tão complexo. É só uma diferença de visão, de aspecto, de ponto de vista. Isso aí faz a tomada de caminho, de conduta ser completamente diferente. E quando eu falar em diferente, você entenda realmente diferente. Não quer dizer melhor, não quer dizer mais competente. Então, basicamente, nós temos duas formas de enxergar a saúde e de enxergar a doença, tá? Duas correntes aí filosóficas. A corrente filosófica que mais está entranhada na nossa sociedade, na nossa cultura, qual que é? Ela diz que a saúde ela é contrária à doença, ou doença contrária à saúde. Imagina num campo de futebol, então a gente coloca doença de um lado, saúde do outro lado. E dentro dessa visão, tá, dessa proposta, é válido eu combater a doença. Então eu gasto muito esforço para entender a doença, entender a estratégia do adversário, quais são essas doenças, como que ela funciona e tudo mais para conseguir vencê-la. Então é uma estratégia como se fosse num jogo mesmo, eu quero ganhar dessa doença. Até dentro dessa estratégia, dessa filosofia, quando a gente fala em prevenção, o que seria a prevenção? Identificar o mais precocemente possível o aparecimento dessa doença, porque se eu identifico precocemente, eu pego a doença ainda, vamos dizer assim, menina, né, ela é jovem ainda e com pouca força, é mais fácil de ganhar dela. Essa é a proposta da filosofia tradicional. Já numa outra filosofia, que eu vou defender aqui, já que eu acredito nessa segunda filosofia e já que ela não é tão difundida, nós vemos como? Nós vemos a doença não como contrária à saúde, mas nós vemos a doença como um sinal de diminuição da saúde. Então, assim, imagine que a saúde ela tem níveis de saúde. Então, você tem um nível vai de 100% de saúde, seria um utópico isso hoje, mas à medida que esse nível de saúde ele diminui, quando ele está lá embaixo, ele entra numa faixa, pode imaginar uma faixa vermelha aí que a gente denomina como faixa de doença. E ali serão várias as manifestações. Aí sim entra em todo um estudo de doença, em todo um contexto de como tirar a pessoa dessa faixa. Então, o trabalho em cima da doença ele é necessário, ele é importante dentro dessa filosofia também? Sim, também é. É o principal? Não, não é. Porque quando eu entendo que a doença ela é apenas uma diminuição do nível de saúde, eu começo a direcionar o meu estudo para o que é saúde, para o que gera a saúde no ser humano e o que debilita a saúde no ser humano, o que altera, o que diminui esse nível de saúde no ser humano. Então, dentro dessa filosofia, quando eu falo em prevenção, não vou nem falar tanto em prevenção, vou falar em manutenção do nível de saúde, porque eu entendo que se eu consigo manter meu nível de saúde lá em cima, longe da faixa de doença, eu não tenho nenhuma manifestação de doença, não tem a possibilidade da doença se manifestar, se eu mantenho meu nível de saúde lá em cima. E para vocês entenderem melhor esse conceito de doença como uma diminuição do nível de saúde, eu vou fazer uma analogia com a luz. Imagine um quarto que está iluminado e você chega com um dimmer lá e vai diminuindo progressivamente essa iluminação do quarto. À medida que você diminui a iluminação, a gente vai entrando numa faixa que a gente chama de escuridão, até não ter luz nenhuma. Então a escuridão não seria um elemento em si, o elemento seria a luz. A escuridão seria apenas uma ausência desse elemento luz. E aí você pode perguntar, mas isso muda muito, né, essa abordagem do terapeuta, do médico, dentro de uma filosofia e de outra? Eu digo para você que muda pra caramba, muda muito. Por quê? Porque já começa do campo de estudo. Quando eu estudo doença é um universo também. Tem muita doença, cada hora está aparecendo mais, em mutações, em formas de tratamento, é uma loucura. Quando eu estudo saúde, embora seja uma, se você tem ela, você tem, se não tem, não tem outra. Saúde é como se fosse aquele elemento luz mesmo que eu mencionei. Quando eu estudo saúde, eu começo a entender que a saúde do ser humano, não digo a saúde do corpo do ser humano, porque a saúde envolve o ser humano por completo.
eu começo a abordar nesse estudo várias áreas, né? Eu começo a abordar tanto a área física, a área mental, a área emocional, a área espiritual, a área social, a área ambiental, a área de alimentação. Então é uma abordagem, é um universo também dentro desse conceito da filosofia, onde eu estudo a saúde. Independente do nível de saúde da pessoa que procura a nossa ajuda, a abordagem ela vai diferenciar por essa visão, porque a preocupação não é simplesmente em tirar a pessoa da faixa de doença. Essa preocupação, sim, ela existe principalmente quando existe uma emergência. Aí não tem discussão filosófica, tem que trabalhar lá na emergência. Entupiu uma veia, tem que desentupir, quebrou uma perna, tem que ter o procedimento. Mas entra numa questão de tirou a pessoa dessa faixa de doença, como elevar esse nível de saúde dela, desde que ela queira, porque isso a gente também entende que a pessoa só chega na questão de saúde até onde que ela quer. A gente trabalha o nível que a pessoa permite ser trabalhado. Por ser tão ampla essa área da saúde, muitos colegas profissionais, inclusive eu também, têm dificuldade em classificar o seu trabalho, né? De classificar o nosso trabalho, com o que eu trabalho, né? Porque geralmente os trabalhos eles vêm encaixados num rótulo, precisa de um rótulo, então precisa do fisioterapeuta, precisa do médico, do psicólogo, do terapeuta, mas quem está nessa área está mexendo com tanta coisa, então as pessoas querem saber se você está tratando a parte física, se trata a parte emocional, mas dentro desse conceito físico, emocional, psíquico, está tudo junto. A gente separou isso aí, dividiu as áreas, mas no final está tudo junto. Isso é dentro desse conceito saúde, a saúde engloba tudo. Então, hoje em dia, que nem cada profissional nesta filosofia, ele vai trazer uma caixa de ferramentas. Então, na minha caixa de ferramentas, por exemplo, eu trago a fisioterapia, trago as terapias energéticas, trago a análise corporal. Então, tudo isso são ferramentas no trabalho para facilitar esse processo de saúde do paciente. Mas qual ferramenta que eu vou utilizar? Qual ferramenta que o colega vai utilizar? Aquela ferramenta que tem um potencial maior uma probabilidade maior de trazer benefício para essa pessoa. Então, após essa explicação, espero que fique claro esse conflito de filosofias e de conceitos, cultura que a gente tem, e que você entenda o que acontece com aquele profissional que você passou, que você já achou que o atendimento foi muito diferente do tradicional. Tá? O que aquela pessoa faz, como que ela aborda tantos campos assim. É simplesmente uma questão de ponto de vista, de como enxerga a saúde, de como enxerga a doença. E se você nunca passou num profissional desse, eu convido você a passar, porque a visão é bem diferente. Talvez você se encaixe nesse perfil. Todo mundo se encaixa nesse perfil? Não. Tem gente que quer tá bem ligado ao perfil de doença versus saúde e vai funcionar melhor ali, tá tudo bem, tá tudo certo com isso, tá? Mas cientes que não é a única corrente de tratamento de ajuda à saúde que existe. Obrigado.